No ar, Radar de Notícias. Já conosco no estúdio, o líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro, do PSB. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a vereador. todos de Guarulhos. Um prazer imenso, mais uma vez, aqui com vocês. E assunto não falta, hein, vereador? Tem vários assuntos, né? Para todos os gostos. Vamos primeiro tratar dessa crise aí envolvendo a vereadora Carol Ribeiro, que é da base, né? Com o secretário de gabinete, o Jurandir, que parece que pisou na bola, né? Entrou na área, deu um passo em falso. Entrou na área da vereadora e não foi feliz. No campo político precisa ter muito cuidado em alguns movimentos que você faz, né? Ontem mesmo eu sabendo desta insatisfação da vereadora Carol, eu inclusive entrei em contato com ela para saber direitinho dela o que aconteceu. E ela fez as ponderações dela, eu acho que ela tem razão, né? Eu concordo que ela tem razão. Eu também sou vereador, independente de ser líder do governo, eu sou vereador. E claro que eu quero que as minhas demandas, as minhas lutas, elas, eu apresente isso para a sociedade, para a comunidade, e as minhas reivindicações ao governo enquanto vereador, eu gostaria que o governo também tivesse a mesma sensibilidade. O Jurandir é o braço direito do nosso governo, né, do prefeito Guti, até pela função que ele exerce. Talvez ele tenha errado da forma que ele se postou. Eu tenho absoluta convicção que não era a intenção de magoar ninguém, mas acho que ele realmente foi infeliz da forma que aconteceu. Eu acho que é muito mais ponderado, de repente, o Jurandir, que é um trabalhador incessante do nosso governo, dentro da função dele, ele realmente, todos os finais de semana, durante a semana, trabalhando pelo governo, mas às vezes, no momento político, na reivindicação do vereador, ele deveria ter sim chamado a vereadora para estar junto, porque ficou interpretado como a solução do problema seria dado por ele. O que não é verdade. Na realidade, é uma reivindicação da vereadora, uma reivindicação justa. Nós sabemos do trabalho da vereadora Carol, é uma vereadora que tem um trabalho social forte. Inclusive eu conversei com ela ontem e tentei, inclusive, de recompor essa situação, esse mal-estar que aconteceu entre o Jurandir e ela. Mas eu acredito que isso já vai passar logo e vamos tocar a vida para frente. Mas, vereador Eduardo Carneiro, não é a primeira vez que o secretário Jurandir atravessa no samba, né? Há mais vereadores descontentes. Bom, eu acredito que uma situação dessa, ela serve de exemplo. Talvez aqui o vereador que expôs isso de uma forma mais visível foi a vereadora Carol. Mas todo mundo aprende na política, e a política é assim mesmo. Eu acredito que o Jurandir, ele não fez isso de má intenção. Ele fez de uma reivindicação, foi lá ver a obra. Acho que faltou da parte dele a ponderação de chamar a vereadora e estar junto dentro de uma reivindicação dela. Faltou habilidade política. Verdade. Vereador, o prefeito Guti deixou muito claro que no seu governo haveria interlocução, haveria muita transparência. Esse ato do Jurandir não demonstra que às vezes está faltando um pouco de comunicação entre setores primordiais da prefeitura? Eu não acredito não, Rodrigo. Eu acho que o Jurandir, ele tem uma importância muito grande com o governo Guti. Ele é uma pessoa que começou com o Guti desde o primeiro mandato dele. É uma pessoa de confiança do prefeito. Claro, erros acontecem. Qual ser humano que não erra? Todo mundo erra. Agora, o importante é reconhecer que errou e mudar a postura. Eu acho que é isso que deve ser feito. Houve um erro, né? Reconhecido, inclusive, pelo próprio Jurandir, e má intenção? Não acredito que tenha sido má intenção. Agora, houve o erro e vamos tocar a vida para frente, não vamos ficar falando no assunto toda hora. E o prefeito também reconheceu o erro, tanto que determinou que o Jurandir apagasse a publicação, né, do Facebook. Agora, que fique bem claro, aquele trabalho, né, é um trabalho, dentro da postagem do Jurandir, é um trabalho da vereadora Carol. E, obviamente, que ela tem todo o direito de reivindicar o fruto político do seu trabalho. Isso é natural, e ela teve uma postura extremamente correta. Não vejo nada de errado.
Bom, vamos para outro tema, vereador. O líder da oposição, seu colega Edmilson Souza, do PT, esteve aqui dizendo que na votação do zoneamento, né, ele ficou surpreso porque viu o senhor articulando contra o projeto. O vereador líder da oposição faltou com a verdade aqui. Eu ouvi a entrevista dele, não ao vivo, eu vi depois na rede social. Ele faltou com a verdade. Vou até lembrar que quando da deliberação desse projeto, eu falei com o vereador Edmilson um dia antes da deliberação do projeto e ele me relatou qual era a ideia que ele estava colocando e depois para fazer uma composição do projeto com o governo e que por problema de saúde ele não estaria no dia que seria votada a deliberação e me impediu, dado a importância social da votação do projeto, que a gente encaminhasse favoravelmente. E eu fui o vereador que fui lá e fizemos uma chamada com os vereadores da importância da gente deliberar e levar para discussão. Posteriormente, no dia da votação do projeto, houve algumas divergências na hora da votação, reconhecendo que houve um erro pontual dentro do projeto, no que se refere à zona que não seria toda aquela área de uma zona de interesse social. Aí que foi o grande problema. E obviamente que os vereadores vendo aquilo, houve uma ampla discussão se caberia uma emenda na hora ou não. Então houve uma discussão. Agora, em nenhum momento, não dá para imaginar que eu como vereador, independente de liderança de governo ou não, iria votar contra o interesse de uma zona de interesse social para moradias populares. Claro que não, todos os vereadores são favoráveis. O formato, houve uma discussão muito grande com relação a isso. Então, jamais, tanto é que eu votei favorável. Agora, houve uma discussão, inclusive bem demorada durante a votação, naquele dia, até chegar à conclusão de votar o projeto. Mas que eu articulei contra, o vereador Edmilson faltou com a verdade. Só pontuar aqui para quem chegou agora, né, nós estamos falando do zoneamento do sítio do vovô, que pertence ao espólio do ex-prefeito Pascoal Tomeu. Vereador, uma coisa que chamou a atenção minha, do Pedro, aqui ontem, por exemplo, o prefeito mandou um substitutivo para a Câmara praticamente idêntico ao projeto original e, curiosamente, após ser aprovado, ele não sancionou o projeto. O que aconteceu? Primeiro que o vereador Laércio, ele entrou com um pedido de liminar, que conseguiu. Essa liminar, inclusive, já foi cassada recentemente, acredito que essa semana mesmo, né? Foi cassada. Essa semana. E dentro desse imbróglio jurídico, ele não se posicionou. Se venceu ou não o tempo para fazer a sanção, mas isso está lá com uma decisão do prefeito, né, que a gente deve aguardar. O vereador Edmilson disse que pode acontecer ainda amanhã com data retroativa de terça-feira. Pode ser. Agora, vereador Agora que ficou esse imbróglio, ficou. Né? Mesmo com a liminar cassada, houve interpretação jurídica de uma forma e de outra. Né? Acho que... O prefeito pode reavaliar? Pode reavaliar. Especificamente do posicionamento dele com relação ao projeto, eu não conversei com ele com relação à decisão dele. Mas ele pode reavaliar. Houve uma liminar e foi cassada. No mínimo, há um imbróglio jurídico. Bom, o senhor disse que não articulou contra. Agora o vereador Celestino, nós soubemos, sofreu um desgaste nesse projeto aí. Chegaram informações do Bom Clima na Casa Branca, que ele estava articulando contra. O senhor viu algum movimento dele? Não, de maneira alguma. Vereadores, quando houve essa discussão, vários vereadores ficaram, os vereadores do meu partido, o Geraldo Celestino, que é o vice-líder do governo, nós ficamos tentando conversar, inclusive, com a oposição, para ver se caberia alguma alteração, alguma emenda naquele momento. Então, de maneira alguma, houve talvez uma tentativa de desgaste do vice-líder do governo. Mas depois isso foi conversado, inclusive, com o governo, e foi reconhecido que não, isso é uma prerrogativa do vereador, fazer as discussões, mesmo já decorrendo o prazo do projeto na casa. Se chegar no momento da votação há alguma dúvida, não há nenhum problema. O parlamento é para isso, é para fazer essas discussões. Bom, vamos aguardar então o diário eletrônico, talvez hoje ou amanhã, né? Provavelmente. Vamos aguardar.
Agora, vereador Eduardo Carneiro, o senhor é médico, integra lá a Comissão de Saúde na Câmara, né? E ontem, mais uma vez, o Conselho Municipal de Saúde rejeitou as contas da Secretaria de Saúde. E há um detalhe, parece que pessoas que são conselheiros, que são ligados ou têm proximidade com o governo, se ausentaram, evitaram votar. Como é que o senhor observa isso? Bom, eu fiquei sabendo dessa informação no final do dia, até porque ontem eu tive um outro compromisso fora, inclusive, da cidade, e fiquei sabendo no final do dia a respeito dessa situação. O Conselho, ele faz os seus apontamentos, né? Ele, no nosso programa de governo, do qual eu fui uma das pessoas que, o ex-vereador Zé Mário, alguns médicos, nós ajudamos também a construir o programa de governo do Guti na área da saúde. Nós colocamos como ideia, inclusive, que o Conselho fosse deliberativo, né? Hoje o Conselho é consultivo, então é um apontamento, né? Agora, o que aconteceu ontem, que pessoas do governo saíram, realmente eu não sei te informar, porque eu não tive informação, isso aconteceu praticamente no final do dia, eu não tenho ainda uma informação concreta a respeito disso. Me fizeram uma pergunta e eu não soube responder. Qual é o efeito prático dessa rejeição? Não sendo deliberativo, não tem um efeito prático. O efeito prático é fazer o apontamento e mostrar, tanto para o governo como para o próprio parlamento, que faz a fiscalização de ações do governo, de apontamentos que eles fizeram com relação a essas contas. Essa é a minha interpretação. Rodrigo? Vereador, um dia após essa reprovação de contas, foram encontrados pelo TCE remédios vencidos aqui na UBS Vila Rio da cidade. Isso não depõe ainda mais contra o governo? A gente sabe que o governo está tentando equalizar a situação da saúde, mas não é um ponto negativo aí numa luta já difícil? A luta é difícil, Rodrigo, mas uma coisa que eu deixo claro para vocês e para os nossos ouvintes e aos nossos telespectadores, a toda Guarulhos. Este governo não tem compromisso com erro. Se houve erro e se alguém errou, quem errou responde pelos seus erros. Nós não temos compromisso com erro. Isso eu posso dizer aqui para você a qualquer momento. Eu sei da seriedade do nosso prefeito, do nosso governo. Erros acontecem? Acontecem. Agora, cada um tem uma função dentro do governo. E nós vivemos de resultado, né? Num trabalho de gestão, você vive de resultado. Se não tem resultado, obviamente que cabe ao governo fazer as modificações que ele achar necessário. Agora, quem errou, na minha opinião, tem que responder pelo seu erro. Agora, vereador Carneiro, eu soube de um movimento de vereadores, colega seu, tentando convencê-lo a ser secretário de saúde. O senhor pensa nessa possibilidade? Primeiro que a decisão é do prefeito, né, Pedro? A decisão não é minha. Mas se o senhor pedir, é aceito. Não, eu jamais iria fazer. Nós temos um secretário no seu comando, né? O Iglesias e a Graciane. Várias vezes, toda vez que tem uma crise na saúde ou tem alguma situação mais grave, sempre se fala no nome do líder do governo, que é médico e que tem uma certa experiência dentro da área. Acho que isso é natural, isso é normal. Eu lembro aqui que eu já fui pré-candidato a deputado estadual, já fui candidato ou pré-candidato a secretário da saúde, presidente da Câmara. Presidente da Câmara, eu já fui tanta coisa que olha, candidato a deputado estadual já ficou claro que eu não serei. Aliás, secretário até hoje já teve outros secretários, não eu. Eu tenho um compromisso como vereador, eu fui eleito para ser vereador, eu quero manter o meu mandato como vereador. O senhor perdeu um almoço para mim, eu apostei que não seria candidato a deputado estadual. Eu estava com vontade de pagar um almoço para você, eu fiz essa aposta, viu, Pedro? Então, tá bom. Agora, e a presidência da Câmara? O senhor, a última vez que eu perguntei, o senhor não negou, o senhor não descartou ser candidato a presidente da Câmara. Não, primeiro que a presidência da Câmara é legítimo para os 34 vereadores. Os 34 vereadores podem ser, qualquer um deles pode ser candidato. Agora, tem alguns que já se anteciparam e já colocaram o seu nome. O professor Jesus já se antecipou,
se não me engano, o próprio Lauri. Acredito que a oposição também já apresentou um nome. Laércio Sandes. O Laércio Sandes parece que já se apresentou e já declinou a respeito da presidência, até onde eu sei. Tá certo? Agora, nós estamos em julho, até dezembro tem muita coisa para acontecer, né? Então o senhor não descarta. Vamos lá. O Hugo do Haroldo Veloso está perguntando para o senhor, vereador, quando vai resolver o assunto do alagamento lá no bairro? Ele fala que conversou com sua assessoria e não aconteceu nada ainda. Não, na realidade aquele alagamento que acontece no Haroldo Veloso é devido ao rio Baquirivu, né? Que é uma obra que seria... Quem tem que fazer essa obra, obviamente, é o Estado. Algumas obras dentro do município já melhoraram. Eu convivo com essa realidade, até pela minha atividade profissional naquela região há muitos e muitos anos. Já houve uma melhora. Inclusive no próprio governo passado houve algumas obras, mas não foi solucionado. O que a gente tem que cobrar muito também, e isso está acontecendo hoje na Câmara Municipal, uma comissão especial de inquérito, do qual eu sou o relator dessa comissão, cobrar do aeroporto também alguns posicionamentos. Né? O aeroporto realmente continua sendo o Vaticano, uma ilha isolada e não quer compartilhar os problemas que nós temos no entorno do aeroporto. E isso é em torno do aeroporto. Eu acho que nós temos cada vez mais de chamar o aeroporto para as medidas que nós chamamos de medidas mitigadoras, que infelizmente até hoje não fizeram nada. Vereador Rubinho à parte, o secretário Sérgio Iglesias está nos acompanhando ao vivo. Ele mandou uma mensagem aqui via WhatsApp dizendo o seguinte, que os remédios vencidos estão devidamente acondicionados e isolados. O que aconteceu é que havia uma empresa coletora de lixo, acho que era a Quitaúna, que fazia esse recolhimento. E agora está sem esse recolhimento apropriado. Então ele está em conversação com a Secretaria de Serviços Públicos americano para saber como descartar esse medicamento. Obrigado pela mensagem, doutor Sérgio Iglesias. Uma solução talvez seja algum laboratório químico em Guarulhos, né? Farmacêutico. Ou os próprios fornecedores, né? Não, o descarte desse medicamento ele é da responsabilidade do qual o secretário falou. Então, ele tem um posicionamento oficial do governo. Né? Então, não, eu digo o seguinte, talvez tentar um contato com um laboratório farmacêutico, tipo a Pfizer, eles poderiam fazer um favor de descartar medicamentos. Corretamente. Eles devem ter um procedimento para isso. Correto. Só com relação a essa questão do Haroldo Veloso, o vereador, se eu não me engano, em 2016 o vereador Eduardo Barreto tinha surgido com a ideia de construção de piscinões ali na região. Verdade. De repente não poderia ajudar aí, se unirem forças ali, já que vocês dois trabalham pelos bairros? Olha, eu acho que sim, é uma alternativa, Agora, você há de convir comigo, Rodrigo, que o rio ele vem margeando o aeroporto. Lógico, é complicado. Né? Então, ele não é reflexo apenas das águas coletadas da parte pública, né? da nossa parte. Tem muita drenagem de água do aeroporto, porque justamente até por questão de segurança. E aí, não fazem nada, eles simplesmente esperam nós fazermos? Eu acho que hoje a prefeitura precisa exigir mais O vereador Barreto queria que a Gru Airport se responsabilizasse. Lógico. Ele tem razão. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, deixando bem claro. Eu acredito que essa SEI, né, que está acontecendo hoje na Câmara, ela vai ser um divisor de águas com relação a isso. Com relação a várias situações do aeroporto. Inclusive vocês falaram aqui recentemente da parte sanitária. Sim. Né, de mais de 200 estabelecimentos, 220 voos dia, 130 mil pessoas dia e 12 fiscais da Anvisa, que é responsável pela parte sanitária. Absurdo isso. Mas o próprio jornal traz hoje que a Gru Airport falou que não se submete às leis municipais, também nessa questão. Ela está dentro de um contrato, ela se ampara dentro de um contrato de concessão que diz sobre isso. Agora, 12 fiscais para fazer toda essa fiscalização? É surreal, surreal. Impossível. A própria autoridade sanitária que teve na comissão especial de inquérito, eu cheguei a perguntar, a senhora acha que é possível fazer toda essa fiscalização de toda a alimentação que chega nos voos, nesses 220 voos diários? É possível fazer
uma vigilância sanitária adequada? Ela falou que não, óbvio que não. Tá. Só para finalizar, o seu vice-líder, o Geraldo Celestino, está mandando bom dia. Puxa, bom dia. Ele está de férias? Já voltou. Ah, já voltou de Está férias. sentindo menos frio agora. Ele tinha entrado numa fria. Numa frio agora. Aí ele Foi esfriar a cabeça, né? foi esfriar a cabeça. Ah, tá tranquilo então. Obrigado, vereador Eduardo Carneiro. Espero contar com sua presença mais vezes aqui. Com certeza, é só fazer o convite, estarei aqui. Não é tão fácil a tua agenda, não, hein? Não, realmente é um pouquinho complicado, mas eu tenho um grande prazer de vir aqui e bater o papo com vocês. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Produção, vamos ao intervalo. Em seguida aqui no estúdio, o ex-vereador Alemão, já pelos bastidores.